Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 5 e 6. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 5 e 6. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Vamos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo, glorificando ao Senhor. Amém? Eu estive conversando mais cedo também com a pastora sobre essa temática. Eu acho que o que ela falou, realmente tem tudo a ver com a mensagem que nós vamos estar falando hoje. Mas recapitulando aqui, nós estamos nessa série de mensagens chamada As Bem-aventuranças, como você leu aí em Mateus, no capítulo de número 5, onde nós vimos na semana passada, demos a introdução, onde você viu falando, que Jesus era um homem que sempre estava seguido, por uma grande multidão. Um pouquinho antes, no capítulo de número 4, versículo 25 também de Mateus, diz assim, e seguiam-no uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Então você pode entender que, como são várias localidades, a quantidade de pessoas também devia ser bem grande também. Então nós vamos entender que Jesus, ele sempre estava com uma grande quantidade de pessoas ao redor dele. Isso era devido ao quê? Devido à fama de Jesus que estava se espalhando, que se espalhava por ali. Porque em todo lugar ouvia-se falar, dizendo que Jesus, ele estava curando os enfermos, que Jesus estava libertando os endemoniados, os atormentados, os lunáticos, que Jesus estava fazendo os paralíticos andar, que Jesus estava fazendo que os cegos pudessem ver, que Jesus estava fazendo que os surdos pudessem ouvir, que Jesus estava curando os leprosos, que Jesus estava fazendo com que os mudos pudessem falar. Então a fama de Jesus estava correndo toda a região, toda a circunvizinhança. Então quem quer que seja, que tivesse algum problema, estava ali. Eu te pergunto, se você, no lugar dessas pessoas que tivesse algum problema, você também não estaria ali? Se você soubesse hoje, nos dias de hoje, que Jesus voltou, que Jesus está ali na Praça 7, ou que Jesus está ali na Praça da Estação, ou que Jesus está na pracinha ali do Jardim Vitória, o que você ia fazer? Você ia ficar em casa? Você ia ficar em casa? Você ia ficar no celular? Você ia ficar assistindo séries? Você ia ficar assistindo novela? Assistindo filminho no celular? É isso que você ia fazer? Você ia perder a oportunidade de estar diante de Jesus ali e ali receber o que se mais precisa na sua vida. Eu não sei. Talvez você está angustiado, você está depressivo, você está sendo perturbado por um demônio na sua vida. Talvez você esteja cheio de dificuldades. Para quem recorrer? Aí eu falo, pastor, Jesus chegou, está lá na pracinha do Vitória. Você está correndo, não vai? É isso que eu estou falando. Naquela época aconteceu exatamente isso. A notícia era essa: o Messias chegou, o Messias está aí, vamos atrás dele. Ficar aqui para quê? O que eu vou fazer aqui? Não, pega todo mundo que está enfermo aí, pega todo mundo, os cegos, aquele que tiver aí, vamos atrás dele, vamos embora. Então todo tipo de pessoa que tinha alguma dificuldade estava ali naquele momento. Todo mundo que estava depressivo, estava coxo, cego, surdo, o problema, sabe-se lá qual, estava ali, porque o que eles queriam buscar era a cura, era a libertação, era a restauração. Jesus estava ali oferecendo a cura e a restauração para todos que estavam ali. Então eu entendo que quando Jesus ele avista no meio daquele planalto, um planalto chamado Planalto de Corazim, era um planalto que ficava bem de frente para o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, e ali tinha um montezinho, um elevado,
E ali as pessoas, eu fico imaginando, quando você vai, por exemplo, lá na Mangabeiras, tem ali um mirante, você vai naquele mirante ali, você consegue visualizar uma imagem completa de Belo Horizonte, né? Imagem completa. Jesus, da mesma forma, ele subiu naquele monte para ter uma visão completa daquela multidão que estava ali. Ele queria saber para quem ele estava falando, para ele saber diretamente o que seria dito. Porque o Senhor, ele é sempre direto e objetivo. Ele não vai falar para você nem para mim aquilo que você não precisa ouvir. Ele não vai falar para mim e para você aquilo que você quer ouvir. Ele vai sempre falar aquilo que você tem necessidade, aquilo que você tem precisão, aquilo que você tem anseio, aquilo que você tem fome e sede. Então, quando Jesus ele avista aquele monte, ele vai ali com seus discípulos que estavam mais próximos, ele se assenta naquele lugar ali, a palavra do Senhor fala que ele começa a ensinar o Evangelho. Eu acho que não tem coisa melhor e coisa mais linda de ver o próprio Jesus Cristo dando ensinamento, mas levando o alimento. Ele não estava apenas ensinando, ele estava alimentando. Ele estava trazendo provisão naquele momento, ele estava trazendo restauração às almas cansadas, né, o corpo ferido, aqueles que estavam doentes, ele estava trazendo isso, porque a palavra do Senhor, naquele momento, eu fico imaginando que não eram palavras que estavam apenas chegando aos ouvidos, mas eram palavras que estavam curando, eram palavras que estavam libertando, eram palavras que estavam trazendo alento àqueles corações cansados e oprimidos. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue alguém olhando para Jesus e chorando, Senhor, me cura, e a palavra dele lá de cima chegando para você como se fosse um vento, uma brisa, descendo de cima para baixo, assim, ó. E quando ela te alcança, você é curado, você é restabelecido, você é libertado, o demônio que estava te perturbando, ele sai, e desaparece, aquela voz perturbadora, de repente ela se emudece e vem aquele bálsamo, aquele alívio. É assim que eu estava imaginando, porque esse para mim foi o maior, o mais lindo, o mais maravilhoso sermão que Jesus pregou, que foi o sermão da montanha, e ali foi guardado, registrado com tanto carinho, com tanta riqueza de detalhe, para que a gente pudesse hoje ler esse sermão, mas também ser alimentado por ele. Hoje, nós aqui, muitos anos, milhares de anos depois, 2.000 anos depois, vocês estão conseguindo entender a complexidade? Estão conseguindo compreender a magnitude desse sermão? Por isso, eu quis muito, pela orientação do Senhor, do Espírito Santo, falar sobre as bem-aventuranças. Nós falamos no mês passado de duas delas. Falamos sobre bem-aventurados os pobres e de espírito, porque deles é o reino dos céus. Falar sobre pobreza de espírito é falar sobre aqueles que são simples, aqueles que têm um coração humilde, contrito diante do Senhor. É isso que o Senhor qualifica como pobreza de espírito. São aqueles que vão alcançar, são aqueles que vão receber do Senhor como dádiva o reino. Nós falamos sobre aqueles que choram, porque eles serão consolados. Aqueles que só choram são aqueles que se arrependem dos seus pecados, são aqueles que se arrependem das suas mazelas, e o arrependimento gera choro, o choro do arrependimento, o choro da angústia por ter pecado diante do Senhor. A esse choro verdadeiro, a esse arrependimento verdadeiro, o Senhor fala, serão consolados. Mas a palavra nos garante que não apenas serão consolados, mas também serão perdoados. Porque aquele que se arrepende do pecado, larga ele, a palavra nos garante que ele é fiel e justo para nos perdoar. Então ele não estava apenas falando de consolo, ele estava falando de perdão também. Aquele que se arrepende, recebe perdão. Aquele que chora, recebe consolo. Isso você já aprendeu no domingo passado, na primeira pregação dessa série. Hoje nós vamos falar sobre outras duas bem-aventuranças. A primeira delas
que eu acho até meio contraditório. Aliás, todas as bem-aventuranças, elas são contraditórias. Elas falam sobre o contrário, né? É como Jesus chama, feliz, muito feliz é aquele que é manso. São os mansos, porque eles herdarão a terra. E eu comecei a pensar assim, como falar de mansidão, mas sem antes a gente entender o que não é mansidão. Porque mansidão, a gente vai entender que ela é uma é um dos dons do Espírito Santo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, você vai ver ali, né, amor, bondade, benignidade, fé. Você vai encontrar o 8º dos dons ali, é a mansidão. Mansidão não é simplesmente uma virtude, não é uma qualificação, não é um comportamento. Mansidão é um dom, e dom vem de Deus. Dom não é algo que você tem, não é algo que você adquire, você não nasce com ele. Não é como uma marca de nascença. Dom é algo que Deus te dá, é presente de Deus. E esse presente ele é derramado pelo Espírito Santo. É necessário que a presença do Espírito Santo esteja sobre sua vida, para que a manifestação deste dom, que é a mansidão, ela possa então ser vista, ela possa ser manifestada, ela possa ser concretizada sobre sua vida. Então qualquer um que se diz manso, ele tem que necessariamente receber ou ter recebido antes o Espírito Santo de Deus, porque não tem como você receber um dom do Espírito se não receber o dom do dom. Aquele que te dá o dom. Eu sou manso. Você vai batizar com o Espírito, então você tem o dom do Espírito? Tem não. Como que você tem o dom do Espírito se você não tem o Espírito? É um contraditório. Então significa que se nós queremos alcançar o dom da mansidão, nós devemos alcançar primeiro o dono do dom. Precisamos buscar o Espírito. O Espírito tem que ser algo presente sobre nossas vidas, para que a manifestação desse dom seja sobre sua vida. Procurei pensar como apresentar para a igreja, para mim, no meu coração, o que é ser manso. Porque ele fala aqui, os mansos, mas ele não falou, não deu nome, né? A entender assim, poxa vida, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, que tem o dom da manifestação, beleza. Só que só isso é suficiente para a gente entender o que é ser bom, o que é esse dom. Talvez a gente possa entender o que é o dom da mansidão, do ser manso, quando você entende o que não é ser manso. O que não é ser manso? Eu falei aqui, ser manso não quer dizer que é ser educado ou ter qualidades, né, de educação. A educação e a mansidão, elas não estão relacionadas. Porque muitas vezes a educação é aquela que muitas vezes vai só maquiar, vai só transvertir, né, o comportamento, né, que está dentro do homem. A educação ela só disfarça o verdadeiro interior do homem, aquele homem que está ali dentro, a personalidade, né? O homem que não é manso, o homem que na verdade vamos colocar uma palavra mais dura, né? Aquele homem não é um homem, é um monstro, mas a educação maquiou. Você não consegue ver o que está por trás dele, o que está dentro dele, porque ficou tão bem disfarçado por algo que se chama educação, que se chama bons costumes, né? Bom trato. Não, aquele homem é manso, olha como é que ele é educado. Peraí, não há uma relação. Isso não quer dizer que não é porque você é educado que você é manso. Não é porque ele é educado, que existe mansidão ali. Peraí, a mansidão vai muito mais além disso. Não é como autocontrole, ou seja, ser manso não significa também ter autocontrole. Porque a pessoa que consegue controlar o seu comportamento nos momentos de estresse, momentos de muita pressão, não significa mansidão. Significa apenas que você tem um autocontrole. Você consegue controlar o seu instinto, consegue controlar o seu eu, consegue controlar o seu impulso nos momentos de dificuldade. Mas por dentro, está ali, que não se acaba. Por dentro está ali nervoso, está ali extremamente, está xingando, está falando, ou seja, por dentro é o monstro, mas por fora é o cordeirinho, porque a educação segurou. Então entenda que a educação, os bons costumes, não é ser manso. Entenda
que quando você tem autocontrole, não significa ser manso. Então essas duas coisas ela tem que ter no nosso coração. Enquanto o homem interior, ele representa o manso. Paulo fala lá em Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16 e 18 a 18. Abre aí, você que está me acompanhando. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Está aqui. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo chama o velho homem, ou o homem exterior, de homem exterior, o homem carnal, aquele homem que não tem vinculação com a mansidão. Ele não é manso porque ele é carnal, ele não é manso porque ele está ligado nas coisas exteriores, naquilo que ele está vendo externamente. Ele está, na verdade, se enganando e enganando o próximo, porque ele está vestindo uma carapuça, vestindo uma máscara que engana todo mundo, mas que não engana Deus. Não engana o Senhor, porque o Senhor é aquele que visita o nosso íntimo, o nosso interior. O Senhor é aquele que vai no nosso coração, Ele consegue verificar o que tem lá dentro. Você pode até não mostrar para quem está fora, mas o Senhor você não consegue enganar, você não consegue omitir. Paulo chama esses homens que não têm mansidão de homens carnais, de homens exteriores. Mas por outro lado, todo aquele que tem mansidão, ele consegue sim ser alimentado pelo Espírito. Então esse é o homem espiritual, aquele que vem do Espírito. Mas por outro lado também, ele também é o homem interior, aquele que tem controle de todas as coisas, mas não por ele apenas, mas pelo Espírito. Mas não é um controle que está externalizado no seu físico, mas é um controle que está enraizado no seu interior. É um controle que parte de dentro. E esse controle, partindo de dentro, ele automaticamente ele se externaliza, ele se coloca para fora. Significa que ele é aquilo que ele está por dentro. Não é uma faça, não é uma carapaça, não é uma casca, mas ele é todo interior, aquilo que ele é por dentro, ele é por fora também. Isso é ser manso, é a mansidão que nós falamos. Mas também ser manso não é ser covarde. Tem gente que fala assim, que ser manso, ele é compassivo, ele é passivo, ele aceita as coisas, né? Ele é bonzinho demais. Não confunda, isso não é mansidão. Ser manso não é uma pessoa que aceita tudo, não é uma pessoa que sai da sua responsabilidade, foge da sua responsabilidade, é negligente na sua responsabilidade. Não, isso não é mansidão, isso chama-se covardia. O Senhor, Ele não chama de manso o covarde. O Senhor, Ele chama aquele que é manso, Ele sabe, dentro da sua mansidão, colocar a sua autoridade e exercer a sua coragem. Ser manso é também ser corajoso para impor e também entrar nos momentos, nos lugares onde o Senhor quer que você esteja, não por covardia. Paulo nos fala que o Senhor, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu poder, de amor e de equilíbrio. Olha a palavra equilíbrio. O Senhor nos deu um espírito de equilíbrio. O manso é aquele que tem equilíbrio. Ele tem equilíbrio, ele tem domínio próprio, mas ele não tem autocontrole. O autocontrole e domínio próprio são coisas que parecem, mas são coisas diferentes. O autocontrole está relacionado na ação externa, e o domínio próprio é aquilo que está relacionado no interior das pessoas. Eu controlo aquilo que está dentro de mim, é meu controle, é meu controle interno, é o domínio próprio. Enquanto o autocontrole, ele só controla aquilo que está externo. Ele controla as ações, o comportamento, o gesticular, a face, aquilo que está sendo apresentado para os outros.
mas por dentro ele está terrivelmente apodrecido. Ser manso é ser transparente para o Senhor, dentro e fora. Ser manso o manso ele é corajoso e tem equilíbrio. O manso ele até pode demorar em algumas situações em trazer, né, decisões, porque o manso é aquele que busca no Senhor a orientação para as suas decisões, para os seus caminhos. Mansidão é aquele que tem paciência em buscar no Senhor, de ir até o Senhor. O manso, ele consegue ter um pensamento de antes de tomar uma atitude, ele não é impulsivo, ele não toma decisão pelo impulso, não toma decisão pela situação, ele não toma decisão por aquilo que ele está vendo no ambiente, não, ele espera no tempo do Senhor, busca no Senhor a resposta, e quando o Senhor traz a resposta, aí sim, aí ele toma atitude, aí ele vem com ação. Para muitas pessoas, a ser manso é sinal de que ele está demorando para tomar as decisões, está demorando de fazer as coisas. Espera aí, é melhor demorar a tomar a decisão, mas no Senhor, do que você tomar uma decisão, ainda que seja atarantada, ainda que seja rápida, mas seja uma decisão errada, uma decisão sem Deus, uma decisão que vai trazer prejuízo para você e para aqueles que estão ao seu redor. Então é melhor que a gente busque no Senhor. Moisés era considerado o homem mais manso da terra. Números capítulo de número 12, versículo 3 diz assim: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Era a palavra nos garante que a mansidão de Moisés era tamanha que não existia, não tinha um registro de ninguém que fosse mais manso do que Moisés. Por que Moisés era manso? Porque Moisés caminhava com o Senhor. Moisés falava face a face com o Senhor. Moisés, ele tinha conversas, embates, ele recebia a orientação diretamente do Senhor. Moisés não tomava decisão por impulso. Moisés não tomava decisão à toa. Moisés era imparcial. Moisés buscava em tudo no Senhor. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre essa questão de buscar no Senhor, né? Tem gente que fala assim, porque são coisas tão pequenininhas, porque orar para o Senhor vão incomodar o Senhor com tantas coisas. Aí você deixa para orar para o Senhor, buscando o Senhor só nas grandes dificuldades, nas grandes lutas. Mas aí o Senhor chega e fica até chateado comigo, com você. Peraí, você só lembrou de mim agora que está com problema? Por que você não lembrou de mim desde o início da caminhada? Desde o início, a gente caminhava junto. Eu te orientava até você chegar no lugar que eu queria que você chegasse, mas você quis caminhar sozinho, quis tomar as suas decisões, não me perguntava, achava que estava tomando a decisão certa, e cada hora que você caminhava era um buraco que você caía. E caía de novo, e o buraco ficava mais fundo, mais difícil. Quando chegou no ponto que você não conseguia mais sair, agora você lembra de Deus. Você lembra do seu Senhor, me ajuda. Mas agora, por que você não lembrou no início? Que é isso que a gente tem que entender, que aquele que é manso, ele caminha com o Senhor desde o início. Desde o início ele vai pedindo pela orientação do Senhor. Senhor, passo por aqui ou por ali? Senhor, eu pulo, eu fico parado, eu ando, eu falo. O que eu faço, Senhor? Pode parecer até bobeira em algumas situações, mas isso significa que você, por ser submisso ao Senhor, você se coloca ali. Olha, não é demais pedir ao Senhor, não, é reverência, é saber que o Senhor reconhece que você quer que Ele participe da sua vida em todos os momentos. O manso, ele abre a oportunidade para Deus estar na sua vida em todos os momentos. Não é só nos momentos da dificuldade, não é só nos momentos da angústia, não. O manso, ele traz o Senhor para caminhar no dia a dia. Mas nos momentos de luta, no trabalho, em casa, nas alegrias, é ali que o Senhor está presente também, porque está dando orientação. O Senhor, Ele quer que a gente aprenda com Ele. Aprenda a mansidão do Senhor. Mateus capítulo 22, versículo 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprender. O Senhor está falando, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
O único que tinha uma autoridade igual a de Jesus, qual poderia ter mais autoridade do que Jesus para dizer para mim, para você, aprende de mim. Aqui não fica olhando para o lado, não aprende de outros lugares, não aprende com o mundão, não, com as coisas do mundo, não, aprende de mim. Você vai encontrar mansidão em mim, aprende de mim que sou manso, que sou humilde. Não acha que você vai encontrar humildade ou mansidão lá fora da presença do Senhor Jesus, porque não existe mansidão ou humildade fora da presença do Senhor. Como foi dito aqui, a mansidão é um dom do Espírito. Em ser um dom do Espírito, ele vem de Deus. E como buscar a mansidão, esse dom, em qualquer lugar que não seja Deus, que não seja nele próprio. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. No Salmo 37, versículo 11 diz assim: mas os mansos, eles herdarão a terra, assim como nós vimos aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 6. E se deleitarão com abundância de paz. Uma promessa que já existia lá em Salmos. Salmo 37. Antes mesmo de Jesus trazer aqui as bem-aventuranças, né, o salmista já estava falando aqui, olha, que os mansos, eles herdarão a terra e eles se deleitarão. Significa que eles vão se regozijar, eles vão se alegrar, eles vão ter graça, porque vai ser tanta mansidão, vai ser tanta graça, com tanta abundância, vai ser paz em abundância, que vai haver alegria. E novamente ele se confirma: alegres, todos são muito alegres aqueles que são mansos. Bem-aventurados os mansos, muito alegres os mansos, muitíssimo alegres os mansos, porque eles herdarão a terra, porque por causa da paz, da graça que será abundante em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aos mansos o Senhor promete uma recompensa. Essa herança é a herança da terra. Quando nós falamos em terra, eu até me lembro que quando eu era pequeno, né, minha mãe e meu pai comentavam muito, né, que eles tinham muita vontade de ter uma terrinha. Meu avô também tinha uma terrinha. Ter uma terrinha, né? Eu não sei se ainda é hoje assim. Ter uma terrinha, a vontade de ter um lugarzinho para ficar, uma casinha, né? Fazer uma horta, fazer uma plantaçãozinha, né? Colocar uma coisinha, um lugar para morar, um lugar para plantar, um lugar para viver, um lugar para ter paz, né? Um lugar para ter paz. Então a nossa morada, a nossa moradia é lugar de refúgio, é lugar de abrigo, é lugar de bênção, de ser abençoado, de segurança. Moradia é lugar de segurança, lugar de proteção. Toda vez que você fala assim, olha, você vai herdar a terra, você vai herdar um lugar de morada eterna, um lugar de proteção eterna. É isso que o Senhor está falando, que os mansos vão herdar a terra, mas vão herdar um lugar de moradia eterna. Lá em João, no capítulo 14, versículo 2, a palavra nos fala assim, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus já estava falando, olha, a casa do meu pai tem muita morada. E essas moradas já estão separadas, já estão prontas, né, para cada um. Eu vou lá só dar uma preparadinha. Ele continua dizendo assim, se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. O Senhor está falando assim, olha, a morada já está pronta. Já estou preparando para você. Não sei quanto você viaja. Você já viu que você vai viajar, você vai para um motel. Antes, quando você chega lá, já está tudo prontinho, né? O lençol na cama, a toalha já está preparada, já tem sabonete no banheiro, já está tudo prontinho para você chegar e ter aquela boa estadia, aquela boa morada temporária, né? Já está tudo pronto. Jesus está falando que já está tudo pronto. O lençol já está na cama, a toalha já está pendurada, já tem água no chuveiro, já tem sabonete para você tomar banho, o freezer já está cheinho de comida para você se alegrar. É esse tipo de morada que o Senhor está falando para a gente. O manso, ele vai herdar a terra, ele vai herdar uma morada, mas uma morada já pronta e preparada para a gente, em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Glorifique o Senhor com suas palmas. Glória, irmão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fartura, abundância.
Jesus estava diante de uma multidão. Lembra que nós falamos aqui? Jesus estava diante de uma multidão. Eu posso te garantir, eu tenho certeza que quando Jesus olhava para aquela multidão, ele sabia que existia fome e sede no meio daquela multidão. Era impossível acreditar que toda aquela multidão estava saciada. Já pensou, você sai, nem sempre você costuma lembrar, você estava lembrando, você queria ser curado. Você não estava indo lá, você não levou lanche, eu não vou me acampar, não, eu vou levar meu enfermo, vou levar minha filha que está precisando ser curada, vou levar meu irmão que está cego, vou levar alguém. Ninguém lembra de levar comida nessas horas, ninguém lembra de levar água nessas horas. Então acredito que aquele povo que estava ali já estava sentindo fome e tinha sede. Jesus ele começa a falar assim: bem-aventurado os que têm fome e têm sede. Mas ele fala assim, em vez de falar de pão, de água, ele fala fome de justiça. Fome de justiça. E ele continua dizendo assim: porque eles serão fartos, ou seja, vai haver abundância. Se existe fome, vai deixar de existir fome. Se existe sede, vai deixar de existir sede. E não vai ser só saciado, mas vai haver fartura, vai haver abundância, vai sobrar. Quando você quiser, você vai ter acesso. Naquela época, a gente vai entender que o cenário era um cenário de opressão. O povo estava sendo oprimido pelos romanos, pelos soldados romanos. Eram cobrados impostos excessivos, impiedosos. Ou seja, estavam ficando realmente pobres, sem recursos para comprar nem comida. Eles não conseguiam comprar porque meu avô pagava os impostos e ele comprava comida. Se eles não pagassem imposto, podia vir e ser preso, levar alguém, um filho, como escravo, como forma de pagamento de um imposto. Já pensou a situação? Era uma opressão, era uma injustiça que estava sendo feita com aquele povo naquele momento. Então eles sabiam o que era a palavra injustiça, eles sabiam qual era a condição de injustiça. E a injustiça não vinha só dos romanos, não parava aí não. A injustiça vinha também do próprio povo, dos fariseus, dos saduceus, dos grupos religiosos, que estavam colocando sobre ele uma carga muito grande de religiosidade, cobravam aquilo que não viviam, e portanto o Senhor chamava eles de hipócritas, porque levavam ou colocavam um jugo muito maior, muito grande para aquele povo, e ali isso pesava também naquele povo. E o Senhor fala assim: olha, então com relação à injustiça, vocês já conhecem, vocês já têm conhecimento. Então nesse ponto, eu quero dizer para você, que da mesma forma que você sente fome, da mesma forma que você sente sede, tem uma necessidade física, porque sem pão, sem a água, você não consegue viver. É uma necessidade biológica, é uma necessidade física, é uma necessidade vital. Se nós não comermos, a gente morre. Se a gente não beber, a gente morre. O Senhor está comparando que a justiça de Deus é a mesma coisa. Ele está oferecendo: olha, você vai ficar com fome e sede de justiça. Essa é a justiça de Deus. Ele está dizendo para você que a justiça de Deus ela é tão importante ou mais importante do que o pão que te alimenta, do que a água que te sustenta, do que te acende. Quando nós buscamos essa justiça, ele está dizendo para você: é preferível abrir mão até do pão, é preferível abrir mão até da água, mas da justiça de Deus jamais. O pão e a água, você até consegue em outra situação, mas a justiça de Deus, ela só vem de Deus, ela só tem uma origem. O pão e a água você pode buscar talvez em outro lugar. Hoje em dia, quando você tem necessidade, quantas padarias você tem? Vou dar exemplo aqui: eu quero comprar um pão. Você encontra em qualquer padaria. Eu quero buscar uma água, você abre a torneira da sua casa, qualquer casa tem hoje. Não era assim naquele tempo. Mas a justiça de Deus, eu posso dizer para você não encontra lugar nenhum. Não existe lugar vendendo justiça de Deus. Só Deus tem para você. Só existe um lugar para buscar a justiça de Deus, é nele. A palavra de Deus fala que Deus ele é justo e ele ama a justiça. E sendo justo e amando a justiça significa que Deus ele é a própria justiça. Então nós vamos entender que aquele que tem fome e sede de justiça, ele também tem fome e sede de Deus, literalmente. Ter fome e sede de justiça é ter fome de Deus. Quem não tem fome de Deus não consegue encontrar justiça. É o que ele estava falando ali nas entrelinhas. E como
explicar um povo que tem fome? Como explicar um povo que é injustiçado? Que muito mais importante é buscar a Deus. A palavra do Senhor nos fala: buscai primeiramente o meu reino e minha justiça. Não é? Em primeiro lugar, o reino e a justiça. É a nossa prioridade. Você conhece isso, mas você não está com fome. Mas você não está com sede. Você não tem uma necessidade vital que vai te matar a qualquer momento. Aí você entende que eu posso abrir mão de qualquer outra coisa. Mas será que eles entendiam que poderia abrir mão do pão e da água? A pastora falou algo aqui que eu havia conversado com ela. E ela até falou assim: eu não ia tocar na palavra. De fato, nós estamos abundantemente cheios. Nós estamos rotando o que comemos. É tanta comida que você tem recebido da parte do Senhor, e chega ao ponto de você estar recusando a comida do Senhor. O Senhor colocou uma mesa, coloca uma mesa todo dia para você, uma mesa cheia de palavra de bênção, palavra, frutos de crescimento, de aprendizado, mas você se acha cheio. Eu estava lembrando assim, olha, um homem, um trabalhador que trabalha o dia inteiro, chega em casa, a mulher já está com a mesa posta, já trabalhou, já fez a comida, colocou o jantar, já fez o prato para comer, está prontinho na mesa, e fala assim: meu marido agora senta e come. Ele fala assim: não, estou cheio. Estou cheio. Sabe o que está acontecendo? Esse marido provavelmente está comendo fora. Ele comeu alguma coisa fora de casa. Comeu um lanche, comeu um pastelzinho, uma coxinha, comeu alguma coisa que alimentou, mas tirou dele a fome do alimento verdadeiro, do alimento que daria saúde para ele, o alimento dentro de casa, o alimento compartilhado, o alimento abençoado. Ele comeu fora qualquer porcaria, e quando chegou em casa, na hora de comer o verdadeiro alimento que ia trazer sustento para ele, ele recusou o prato que estava pronto. Imagina aquela mulher, aquela esposa que trabalhou o dia inteiro, preparou o alimento, deixou a mesa posta, o prato pronto para comer, e ele pegou e recusou. Assim tem sido você, porque o Senhor tem preparado o alimento e colocado o prato na mesa para você comer, e você chega e fala que está cheio, você fala que não quer, porque todo dia tem trabalho para você na igreja, tem atividade. Você acha que é fácil fazer? Não. Eu estava comentando com o presbítero, coitado, né? Chegou, pastor, é duro, né? A gente estuda a lição, acorda 5 horas da manhã para trazer um alimento, trazer uma lição. Chega aqui, cadê a igreja para receber o alimento? Não tem. Você imagina o Senhor que pensa a mesma coisa, que move o coração, que usa o servo, que usa o pastor, que usa o líder para trazer um alimento para a igreja, achando que vai ser colocado ali aquele manjar e a pessoa vai se deleitar, quando na verdade ela está de barriga cheia, cheia de lixo, cheia de porcaria, cheia de videozinho no celular, com a mente cheia de perturbação. É esse tipo de alimento que a gente está comendo aí fora. Estão oferecendo comida estragada para você, você está comendo, enchendo a barriga, achando que tem coisa boa, quando na verdade você está doente. E o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus, que é a presença do Senhor, que fica no altar com a mesa posta, você está recusando. Olha para o seu lado hoje. Hoje é domingo, culto de domingo. Me perdoa, desabafo. Nunca tinha visto uma igreja tão vazia como hoje, num culto de domingo. Eu não sei quanto o seu coração, mas o meu coração se entristece. Isso sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor preparou para esta igreja, para esse maná desta noite, está sendo desperdiçado. Deus fez muita comida para pouca gente. Essa comida que foi feita aqui, ela não vai ser colocada na geladeira para outro vir comer depois, não. Ela vai ser jogada fora. Sabe por quê? É que nem maná. Ela cai naquele dia, se você pegou, comeu. Se você não comeu, não presta mais, só no outro dia. Só no outro dia. Quantos deixaram de pegar o maná hoje? Quantos deixaram de receber o maná hoje que o Senhor preparou? Você tem aberto mão da palavra, da presença do Senhor por capricho. Por capricho. Eu senti uma dorzinha. Minha unha. São coisas desse tipo que o Senhor não se agrada. Qualquer coisa é motivo para se ausentar da palavra do Senhor. Qualquer coisa é motivo para rotar a comida estragada em cima da comida boa.
porque larga e prefere continuar na podridão, na comida estragada, do que vir receber do Senhor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Estes serão fartos. Ele está falando destes. Ele não está falando daqueles. Ele está falando daqueles que têm fome de Cristo. Ele está falando daqueles que têm fome, que têm sede de Cristo. Porque a palavra nos fala que o Senhor é aquele que nos alimenta. Nos alimenta. João capítulo 6, versículo 35 fala assim: eu sou o pão da vida. Sabe o que ele está dizendo? Está falando, Jesus está falando que Ele é o pão que tira a fome. Ele é o pão que traz sustento. Ele é o pão que te alimenta. Você está comendo o que fora? João capítulo 7, versículo 37 diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está falando aqui: eu sou a fonte de vida. Você tem sede? Vem buscar em mim. Você está bebendo onde? Que você não está bebendo em Cristo? Você está comendo onde que você não está comendo em Cristo? Se Ele é o pão, se Ele é a fonte, você está enchendo de quê? Sua barriga está cheia de quê? A sua sede, você não tem mais sede por quê? Você tem que ter sede. O salmista nos fala no Salmo 42, fala assim: a minha alma tem sede de Deus. Tem que ser assim. É uma sede constante, uma sede que não para. Você tem que constantemente ir lá buscar da fonte. Essa sede, ela não pode parar. Porque é quando nós temos sede, nós temos necessidade de buscar. Enquanto nós temos sede, nós temos necessidade de beber água. Se você não tem sede, você não bebe água. Eu passo o dia inteiro trabalhando no ar-condicionado. Tem vezes que eu não sinto sede, não lembro de ir lá buscar água para beber água física. É a mesma coisa. Se você se enche de qualquer outra coisa que tira a sua sede, você não vai buscar na fonte. Você não vai buscar na fonte. Olha, vai chegar um dia que a fonte vai secar. Você vai querer buscar na fonte, mas a fonte não vai estar mais lá. Você vai querer se alimentar do pão, mas o pão não vai estar lá mais. Escute o que eu estou dizendo. Busque enquanto é tempo. Mas o Senhor, Ele tem promessa para nós. Ele fala: vai haver fartura, mas para aqueles que têm fome e sede de justiça. Não é para todo mundo não, viu? É aqueles. Então, bem-aventurado, muito feliz, felicíssimo, abundantemente feliz é aquele que tem fome, é aquele que tem sede, sede de Deus, fome de Deus. Você tem fome de Deus? Você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus? O que você está fazendo para se alimentar de Deus? O que você está fazendo para buscar saciar a sede de Deus? Tem muita gente que continua com fome, está ficando enanecido, está ficando magrela, está ficando com sede. A boca seca de Deus, mas não tem coragem de ir lá buscar o pão, não tem coragem de ir lá buscar a água na fonte. Prefere deixar o pão estragar, prefere deixar a água secar, mas não vai buscar. Orgulhoso demais. Ter fome e sede de justiça fala também de escassez. Talvez o Senhor estava lembrando aquele povo que estava com fome, aquele povo que estava com sede, que mesmo na escassez, mesmo na falta, né, ou seja, na dificuldade, o Senhor estava falando assim: olha, ainda existe esperança para a justiça sobre sua vida. Não é a luta, não é a dificuldade de hoje que vai anular a justiça de Deus sobre você. A justiça de Deus, ela tem na sua vida e ela será abundante, ela não será pouca. Continua persistindo, continua lutando, continua no caminho, ainda que seja difícil, ainda que haja dificuldade. Porque enquanto nós estamos aqui, vamos continuar lutando por justiça. Você luta às vezes por justiça por causa, né, de uma vida mais digna. Você trabalha todo dia ou não? Você luta por um salário digno. Às vezes são pessoas que recebem um salário miserável, indigno de receber aquele salário, mas está lutando por justiça. Você acredita que um dia vão te reconhecer? Você luta por causa das leis, para que as leis sejam justas, ela alcance todo mundo, não só o pobre, mas também aqueles que praticam corrupção, aqueles que praticam roubos grandes, aqueles que maltratam o governo. Esses não estão longe da lei, não. Eles podem estar talvez longe da lei do homem, mas eles não estão à parte da justiça de Deus.
Deus há de fazer justiça. Deus há de fazer justiça, porque haverá um dia onde todos, eu e você, e eles também, estaremos diante do Senhor, diante do tribunal de Deus, do tribunal de Cristo, e ali haverá justiça. A justiça será em abundância, onde você verá a recompensa sobre sua vida e verá o castigo sobre o ímpio, em nome de Jesus. Eu acredito nisso, em nome de Jesus. No Salmo 63 continua dizendo, falando assim, olha, a minha alma, ela tem sede de ti. Repetindo o 42. Mas ele continua dizendo assim, olha, que a minha carne, ela te deseja muito em uma terra seca e cansada. Terra seca e cansada, ela não dá fruto. Terra seca e cansada é a terra que dá fome, porque não consegue frutificar, não consegue dar frutos. Então a terra seca fala de fome. Assim como a minha alma tem sede, o meu corpo tem necessidade de se alimentar de Deus, de se alimentar do Senhor. O salmista fala novamente que nós possamos ter fome de Jesus, que nós possamos ter sede de Jesus, porque aí nós seremos saciados, aí nós teremos abundância em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 4 fala assim: nem só de pão viverá o homem, você já sabe disso, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é um alimento físico que vivifica o homem, mas a palavra de Deus que faz vida em nós, produz vida em nós. A vida, a comida, ela só produz um estágio, só produz temporariamente, um sustento temporário, mas a palavra de Deus, ela produz nós vida eterna, vida para a eternidade. Nós só vamos conseguir isso com a palavra do Senhor, é buscando o Senhor, é tendo fome de Deus, é tendo sede de Deus, é tendo fome da palavra do Senhor. Aleluia. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós somos os mansos pelo Espírito de Deus. Nós somos os que têm fome e sede de Deus. Você tem fome de Deus? Você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus? Continue assim em nome de Jesus. A terra que nos foi prometida por herança em Cristo Jesus nos aguarda ali, e ali seremos fartos pela glória e pela presença de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Antes de encerrar, Carly, tá pronto aquele negócio?